Porque naquele tabernáculo tem uma cópia de alguma coisa, que é a cópia de Jesus. E no altar do tabernáculo, ele diz assim, ó, faz o seguinte, pega o altar, arranca o pescoço do pombo. A Bíblia diz que o Senhor risca o altar com sangue, com um dedo no altar. Remove a cinza. Tira-se as penas. Você assistiu? Tira-se as penas e põe fogo. Deus disse que o pombo não poderia ser queimado com as penas. Sabe por quê? Porque pena queimada fede. Sacrifício a Deus de pena queimada ele não recebe, porque pena queimada fede. Remove a pena. Deus diz, remove a pena. Remove a cinza. Com a unha, diz, tinha que cortar o pombo com a unha. Quando você dá a Deus sacrifício com pena, o seu sacrifício fede. E Deus não recebe sacrifício que fede a pena. Está gravado no YouTube essa mensagem? Tá. Uma mensagem antiga. Eu era itinerante quando eu pregava essa mensagem. Essa mensagem era uma mensagem de jovens e uma mensagem de doutrina. Forte. Livro de Levítico. Ela no livro de Levítico, mas não deixa essa mensagem para lá, que eu vou pregar depois. Essa mensagem para lá. Falta cinza, falta o pombo, falta o sangue, ainda falta quando ele passa o dedo no altar. E, ele se lembra. Pai, Joaquim, você é fiel. Que Deus te abençoe. Porque Deus diz, remova do pombo as penas e o papo. Remova o papo do pombo. Deus disse que ele para remover o papo do pombo. Porque o papo do pombo ficava os excrementos, a comida lá dentro. Deus disse assim, eu só recebo o sacrifício de tirar o papo do pombo, se remover as penas do pombo. Então, é muito sacrifício que nós estamos dando, é com papo. Se Deus não arrancar o papo de você, ele nunca vai receber sua adoração. E o papo, porque no papo tem resto de comida, tem excremento. E Deus não quer que tenha resto, Deus quer dar uma comida nova, uma comida nova. É poderoso essa mensagem, está no YouTube, ele já assistiu. Vamos lá. O profeta encontrou o trecho, meu profeta Moisés, vamos lá. E ele clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar. Olha com o que ele está falando, isso é o profeta. O profeta aqui é um profeta novo, que tem uma profecia que foi dada por Amós. A profecia não veio dele, a profecia veio de Amós. Deus fala com Amós. Ele disse assim, e se leva essa mensagem, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá, a casa de Davi. Glória a Deus. Quem tem uma profecia dessa, nunca será atacado pela morte. O problema é que o jovem tinha uma profecia. Ele tinha uma profecia. Ele tinha uma instrução. Mas quebrou a instrução. Quebrou a profecia, porque quebrou a instrução. E quebrando a instrução, quebrou a sua vida. Vamos lá. Cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai sacrificar os sacerdotes. Porque ele está dizendo que vai sacrificar esses sacerdotes? Porque esses sacerdotes não são sacerdotes verdadeiros. São um sacerdote que ministra sobre bezerro, que ministra em altar de bezerro, que ministra em altar de touro, que ministra sobre bezerro. Mas o verdadeiro sacerdote ministra sobre Deus, sobre a verdadeira aparência de Deus. E esse sacerdote, diz a Bíblia que Jeroboão procurou sacerdote na tribo de Levi. Os da tribo de Levi disseram, nós não vamos ser sacerdotes no seu reino. E diz a Bíblia que ele procurou sacerdote da classe mais baixa das mais baixas, homens da ralé, homens que cultuavam e faziam cultos a deuses pagãos em forma de sexo livre, e chamou para ser sacerdote. Diz a Bíblia que eles aceitaram, que não aceitariam uma proposta, a pessoa não era nada, e ser sacerdote do rei de Israel, de 10 tribos logo. A Bíblia diz que chamou esses sacerdotes.
os sacerdotes, e eles se tornam-se sacerdotes, porque o rei colocou para ser sacerdote. Agora, o homem pode até intitular alguém a sacerdote. É por isso que eu vou dizer agora, que está sendo transmitido agora. É por isso que neste país tem muitos sacerdotes que não são sacerdotes, porque sacerdote que não foi chamado por Deus, ou que não vem pela palavra de Deus, mas que vem por altar, nos altar, estão criando o altar e sacrificando. Não, o altar não é sacrificado como Deus dizia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Esse sacerdote, quando sacrificava-se a bois. Mas os sacerdotes da tribo de Levi, havia um requisito para sacrificar o holocausto. Esses aqui sacrificavam pelas doutrinas deles. Os sacerdotes de Deus sacrificavam pelas doutrinas de Deus. O sacerdote de Deus se baseava na lei de Moisés. Esse sacerdote baseava-se no querer de um rei. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Continue, vamos lá. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo... Oh, glória, Deus deu um sinal. Diga glória a Deus. Quando você tem a profecia, Deus lhe dá um sinal. Você crê nisso, irmão? Que Deus te dará um sinal pela profecia que você tem? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Porque eu estou continuando, mas essa aula é sobre a chamada dos profetas. Eu estou ensinando sobre os profetas, profecias, mas eu tenho que ensinar primeiro a chamada dos profetas. Eu estou ensinando a chamada dos profetas. Eu estou falando sobre a chamada de um profeta que não tem nome. Depois eu vou falar os profetas. Esse profeta não tem nome, mas ele tem uma chamada profética. Por que eu poderia ensinar primeiro um profeta importante para vocês? Mas eu tenho que ensinar a chamada desse primeiro. Vou explicar por quê. Porque esse tem a chamada, mas perdeu a chamada antes do tempo. Então, por que eu quero ensinar ele primeiro para vocês e para quem assistirem? Para que, se Deus tem uma chamada profética na sua vida, você não perca a chamada profética antes do tempo. Porque nós corremos o risco de perder a chamada profética antes do tempo. É por isso que esse profeta novo é importante ensiná-lo. Vamos lá. E um sinal dizendo, ele dá um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Esse é um sinal que Deus está, o sinal que o Senhor falou. Esse é o sinal que Deus falou. O sinal que Deus falou conosco, ele diz, esse é o sinal que Deus falou de verdade. E que Deus falou, diga, Deus falou. Quando Deus falou, ele dará um sinal na sua vida. Agora, por que o profeta diz, é um sinal que ele falou? Porque Amós, mandaram Amós embora, mandaram Amós fugir, dizendo que Amós era falso profeta, dizendo que Amós nem profeta era. Quem é você? Você é um camarada que fica na região de Tecoa, junto com os pastores de ovelha. Quem é você que cultiva, que é boiadeiro, cultivador de sicômoro? Aí o profeta novo disse, eu vim dizer para vocês aqui que Deus vai dar um sinal de que ele falou. Se Deus está dando um sinal que ele falou, eu estou dizendo assim, eu estou confirmando que o que me enviou aqui neste dia, Deus falou com ele. E a prova que Deus falou com ele, o altar vai se fender de cima até embaixo e as cinzas vão se derramar. Deus dá um sinal que ele fala. Ele sempre dá um sinal quando fala. Olha o que a Bíblia diz. Este é o sinal que ele falou. Volta o texto. Moisés, rápido, versículo 13. Capítulo de número 13, versículo número 12, se eu não me engano. Pronto. Moisés, abra o mar vermelho, você não pode abrir um negócio desse aí. E disse-lhe, pai... Versículo 2, por favor. Isso, versículo 2. Deu certo? Ponto. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Versículo 6, vamos lá, versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, poucos homens na Bíblia foram chamados homem de Deus. Poucos homens. Vou explicar para você. Primeiro homem chamado homem de Deus na Bíblia, Eliseu. Ele foi chamado homem de Deus.
Esse moço, chamado homem de Deus, não sei porque eles vêm chamando todo mundo de homem de Deus, né? Mas é homem de Deus, mas homem de Deus na Bíblia poucos foram chamados. Eliseu foi chamado. Esse homem foi chamado homem de Deus. Ele foi chamado sacerdote de Deus Altíssimo. Essa expressão, o homem de Deus, vamos lá, presta atenção. Rogo a face do Senhor, respondeu o rei e disse ao homem de Deus, rogo a face do Senhor teu Deus, rogue a face do Senhor teu Deus, e rogo por mim, para que se me restitua a minha mão, porque o rei levantou a mão contra ele. E diz a Bíblia que quando o rei levantou a mão contra o profeta novo, diz a Bíblia que o braço do rei ficou duro. E o braço do rei fica duro, porque foi levantar a mão contra o profeta que tem a profecia. Você quer receber essa mensagem ou não? Você quer receber a palavra ou não? Amém. Vou liberar essa palavra para você como um profeta agora. Hein? Quando alguém levantar a mão para te destruir, Deus vai segurar a mão do inimigo e ela não vai fazer nada. Eu declaro que Deus vai segurar a mão do inimigo que tenta tocar na tua vida. Deus vai segurar na mão do inimigo que tenta destruir você. O inimigo que está tentando blasfemar contra seu ministério, Deus vai segurar a mão dele. O inimigo que tenta blasfemar contra a mensagem que está na sua boca, Deus segura a mão dele. Deus diz a Bíblia que Deus sustentou e ficou duro o braço dele, porque ousou levantar a mão contra aquele a quem tem a profecia. É por isso que você tem que ter a profecia. A Bíblia diz assim, rogue agora, homem de Deus. Ele chamou homem de Deus, rogue ao seu Deus agora. Rogue por mim, rogue por mim pela minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor. E a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes, porque o homem de Deus, ele tem a profecia e libera a profecia para fazer, mas quando ele roga a Deus, Deus também pode fazer a profecia contrária. Agora, perceba que Deus segurou a mão do inimigo, que era o rei, contra o profeta, mas ao mesmo tempo, ele foi uma súplica, retira a mão do rei velho, voltou ao normal. Só que o detalhe é que quando a mão do rei voltou ao normal, ele já não tinha mais força em si para ir contra o profeta velho, profeta novo. Porque quando Deus entra em atuação contra o nosso inimigo não retorna mais nos atacar. Quando Deus dá cabo do nosso inimigo, quando Deus envergonha o inimigo não tem mais força para lhe ferir. Você já leu na Bíblia? O faraó não teve força para perseguir Abraão. Sempre que o faraó não conseguiu, Deus pega o faraó, mas o faraó não perseguiu Abraão, porque não existe mais força no homem, no perseguidor, quando Deus já entra em atuação contra a vida dele. Rogue agora. A mão voltou ao normal. E ele entendeu, ele disse, o homem de Deus, minha mão voltou ao normal, mas o meu reino nunca mais será o mesmo. Porque vai nascer um da casa de Davi, que vai esbagaçar com tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus tem uma mensagem profética para alguém que nem nasceu ainda, que talvez não está nem na terra ainda, mas Deus diz assim, lá no céu Deus tinha escrito, o nome dele é Josias. Aleluia. Vai nascer, põe o texto lá, vamos lá. Vai nascer Meu Deus, eu deixei o café esfriar de novo. Por que você não me avisa? Bota de novo. Não é pabulejando, não. Não. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Vai nascer nascerá. Eis que um filho nascerá. Oh, glória. O filho nascerá. Ele diz, da casa de Davi, meu servo. Porque quando os filhos da casa de Davi nascem para destruir o altar do adversário. Quando os filhos da casa de Davi nascem, eles nascem para quebrar o inferno. Quando os filhos da casa de Davi nascem, que você gere o filho de Davi. Nós somos gerados da casa de Davi. É por isso que eu gosto daquele hino do Kleber Lucas. O hino do Kleber Lucas eu acho bonito demais. Que você não sabe mais cantar o hino do Kleber Lucas, quer cantar só hino aí. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração. Agora eu tomo. Eu quero ver o inimigo agora.
As escamas caíram dos meus olhos. Diga glória a Jesus, irmão. Tá. Glória a Deus. Glória. Digo, da casa de Davi vai nascer. E o primeiro sacrifício dele é sacerdote que não teme a Deus. Que o Espírito de Deus, irmão, comece a arrancar sacerdote que não é fiel à palavra de Deus, que não prega a palavra de Deus, que não tem amor à palavra de Deus. E nascerá os sacerdotes do alto. Ele diz, ele pegará o sacerdote do alto. Agora, pense comigo, irmão. Pense comigo como Deus é poderoso. O cara nem nasceu ainda. Ele não sabe nem onde é que está, mas Deus já sabe o que ele vai fazer, qual é o nome dele. É por isso que vocês estão aqui e ficam que nem abestalhados. Por que eu vim fazer nessa vida? Por que eu vim nascer nessa vida? Por que eu nasci? Você nasceu, Jesus já sabia porque você ia nascer. Ele já sabia o seu nome. Quando ele sabia o seu nome, quando você estava naquele mundo, no mundo velho aí, destruído, quebrado, destruído ou quebrada, mas ele já sabia, eu tenho um chamado para ele, tenho um chamado para ela, e vai chegar o dia em que eu vou preparar o tempo, e ele vai acontecer alguma coisa. Agora, não saia debaixo da instrução. Não perca a instrução, senão você perde a vida. Olha o que a Bíblia diz. O qual sacrificará e queimará incenso, e os ossos dos homens o queimarão. Versículo de número 3, vamos lá. Isso. E deu aquele sinal. Põe lá para o versículo de número já 6. Põe o 6. Vamos lá. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, rogo-te. Não, versículo 7, já lemos esse texto. E o rei disse, homem de Deus, vem comigo. Glória a Deus. Homem de Deus, vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Lembra que eu falei na semana passada? Eu poderia falar sobre a chamada dos outros profetas, mas eu tenho que falar da chamada desse primeiro, para que você não perca a sua chamada profética antes do tempo. Porque quando você profetiza, e Deus começa a lhe usar, e Deus começar a dirigir a sua boca, e Deus começar a falar pela sua boca, Deus começar a cumprir pela sua boca, alguém vai chamar, vamos subir à minha casa, eu vou te dar conforto e vou te preparar um presente. Não quero presente, porque Eliseu ensinou a Geazim. A Bíblia diz que Naamã trouxe os presentes. Pega, Eliseu. Eliseu disse, eu não quero nada, nem uma moeda. Volta com os teus camelos, volta com os teus presentes, porque assim Deus me mandou profetizar. Porque o profeta não recebe presente de homens, recebe a profecia de Deus. E a profecia de Deus é que alimenta o profeta. Olha lá, versículo seguinte, vamos lá. Moisés. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse, oh glória, a metade da sua casa, eu não quero a metade da sua casa, porque eu tenho uma palavra profética na minha vida, e a metade da sua casa, nunca, somente nunca, metade da sua casa, vale a chamada de um profeta. Glória a Deus. A palavra de um profeta e a chamada de um profeta é mais valiosa do que a metade de um reino. Lembra de João? Pede a metade do reino. A moça disse, eu quero a cabeça de João. Porque ela entendeu, a cabeça dele vale mais do que a metade do teu reino. Porque a chamada de um profeta vale mais do que a metade de um reino. Vale mais do que a metade do reino nos Estados Unidos. Porque o reino nos Estados Unidos, o reino, a África, ou a Europa, ou os países, a América Central não tem poder sobre o inferno, mas um profeta de Deus tem poder sobre o inferno. Olha lá, olha o que ele diz. Se me dera, acho que é o 7. Porém, o homem de Deus diz, essa daí mesmo, perdão, desculpa.
desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e nem voltarás pelo caminho, porque por onde fostes. Deus sabe, como diz Bastião, não faz isso, né? Deus sabe, Leuba. Deus sabe que a metade do reino, o pão, a água, o presente, aquele caminho, não se deve andar mais um profeta que Deus chamou. Escuta, não volta pelo mesmo caminho. Diga, não volta pelo mesmo caminho. Esse é o problema dos profetas e da igreja de hoje. É que serve a Deus, estão querendo voltar pelo mesmo caminho. O caminho que você veio não presta mais para você. O caminho da droga que você veio não presta mais para você. O caminho da mentira que você veio não presta mais para você. E profeta não caminha pelo caminho que veio. Deus tem um caminho novo para o profeta. Glória a Deus. Você tem que caminhar no caminho novo de Deus. Porque Deus está dizendo assim, não volta pelo mesmo caminho, porque eu vou lhe dizer qual é o caminho que você deve caminhar. É o caminho de Deus. Nunca se volta pelo caminho, porque o problema dos profetas de hoje é que recebem o ministério profético, mas estão andando no mesmo caminho que andava antes. No caminho da mentira, estão mentindo para agradar as pessoas. No caminho que recebe presente, no caminho que come desse pão e bebe dessa água, mas o Senhor diz: não coma do pão, não beba da água, não receba presente, e nunca volte pelo esse caminho. Ele disse assim, ele acreditou no que Deus disse. Deus falou com ele, disse, presta atenção, olha o que o versículo diz. Me ordenou, o Senhor me ordenou pela sua palavra, dizendo, me ordenou, Deus ordenou. Quebrar uma instrução de Deus, quebrar uma ordem de Deus lhe ordenando a fazer, é a mesma coisa que você quebrar a sua vida, você vai se lascar. Você vai se lascar, Leo. Como diz Tiringa, vai se arrombar todinho. Porque não se pode nunca, conforme a instrução que Deus disse, vá aqui, não volte pelo mesmo caminho, calma. E o profeta acreditava nisso, ele disse assim, me ordenou o Senhor, eu vou acreditar. Agora, eu pergunto a você está preparado para o engano? Porque quando o rei falou, ele disse, eu tenho a ordem de Deus. Eu tenho uma ordem de Deus e não vou seguir. Aí as armadilhas que o inimigo usa contra o ministério profético. Jezabel deu o que para os profetas? Comida. O que foi que Balaque deu para Balaão? Ouro. É a armadilha dos profetas. Ele disse assim, eu não quero, eu acredito no que Deus me disse. Aí agora o inimigo diz, como ele não cai, nem no pão, nem na água, nem no reino, e nem cai voltando pelo mesmo caminho, ele diz, outro profeta o pessoal dirá. Hein? Você sabe o que é o pior? É profeta que não tem a chamada mais e está querendo parar quem já tem, quem Deus está iniciando a chamada. Muita gente vai parar, porque o profeta velho, ele respeita demais. Cuidado para não respeitar alguém mais do que você respeita a palavra de Deus. Tem que ter cuidado. Porque você pode respeitar mais alguém do que você respeita a palavra. E você, por respeitar alguém, você pode seguir a vontade dele e não seguir a orientação de Deus. Tá pegando? Tá pegando aí? Tá pegando a chamada? Estou falando sobre a chamada dos profetas. O rei disse, vamos? Ele disse, não vou. Vamos? Não quero. Mas diz a Bíblia que apareceu um profeta velho. Põe um profeta velho aí, esse capítulo é para você. Apareceu um profeta velho.
Eu disse, vamos para minha casa comer pão, beber água, etc, etc, etc. Aí ele disse, não vou, me ordenou o Senhor. Vamos. Versículo 11 Moisés, versículo 11. Põe, vamos lá. E morava em Betel. Morava onde? Betel. Aonde é que o profeta velho estava? Onde é Betel? A casa dos bezerros. Onde era que o profeta velho estava? Betel, sim ou não? Aonde era Betel, a casa dos bezerros? Era onde os bezerros estavam construídos. Era onde estavam os falsos sacerdotes. Se Deus estava na boca do profeta velho, por que Deus fez o profeta vir do sul? Ele não se atentou a isso. Ele não prestou atenção a isso. Escuta, meu amigo, não saia da instrução de Deus, por mais que você respeite o profeta velho. Por mais que o profeta velho disse, assim disse o Senhor, assim me falou Deus, porque toda palavra que confrontar o que Deus já te disse, anátema. Nesse mundo você tem que ter cuidado, porque Deus fala contigo, Deus, eu vou fazer isso na tua vida. Aí de repente aparecem os profetas no meio do caminho. Filha, eu te digo, assim, mas não tem nada a ver com o que Deus já tinha falado antes. Aí você, porque o profeta eu respeito, porque o profeta é conhecido, o profeta aí tem nome, o profeta aí é não sei o quê. Ele pode ter nome, mas ele não tem palavra. Eu não quero saber quem tem nome. Ele é chamado de profeta, mas é profeta que tem passado. É melhor um profeta que tem presente, que tem palavra. Por que um profeta que tem passado? Porque a Bíblia diz, um profeta velho, ele era profeta, mas tinha passado. E o profeta era novo, mas tinha palavra no presente. Tem que ter cuidado nesse mundo de profeta. Olha lá. E morava em Betel um velho profeta. Está morando no lugar errado. Vamos lá. Está morando no lugar errado, sim ou não? Diga o lugar que você está. Determina o que você se torna. Diga o lugar que você está. Determina o que você se torna. Por que Amós se tornou profeta? Porque estava no meio dos pastores. Onde era que Amós? Amós era cuidador de gado e cultivador de sicômoro. Mas onde era que ele vivia? No meio dos pastores. Glória a Deus. O lugar onde você está é impresso em você o que você vai se tornar. É impresso em você. Muitas coisas, é impresso, é imprimido na sua alma. Muitas coisas que vocês têm, é porque foi na casa de vocês. A primeira cultura que recebemos é da nossa casa. A cultura dos nossos pais, a cultura dos nossos irmãos, a cultura dos nossos parentes, a cultura de um tio, a cultura de alguém. Porque quando você começa a ser criança, as primeiras pessoas que você começa a aprender é com sua casa. Depois, quando você começa a admirar, aí você vai admirando pessoa quando é criança, aquela admiração, ela ainda está dentro de você ainda, está impressa na sua alma. Então, o lugar que você está determina o que você se torna. E diz a Bíblia que ele estava onde? Em Betel, sim ou não? É por isso que você tem que estar no meio, onde Deus está. Não, pastor, mas lá significa casa de Deus. Mas se a casa de Deus não tiver Deus, tiver um bezerro, vai embora. Pastor, mas se a casa de Deus, que se diz casa de Deus, não tem Deus, tem um bezerro, vai embora. Porque um bezerro não desce fogo do céu, um bezerro não manifesta poder, um bezerro não manifesta profeta, um bezerro não manifesta graça. Então, pastor, então o que eu faço? Então faz que nem Amós, sai de Betel e desce para Judá. Aí alguém disse assim, não, eu vou abandonar esse negócio. Não abandona, amigo. Só procura a região geográfica que Deus está se movendo. Olha lá. Em Betel um profeta e vieram os seus filhos e contaram. Oh, glória a Deus. Quando você está profetizando, tem pessoas ouvindo que você está profetizando. E os que estão ouvindo que você está profetizando, ou quando o seu ministério está entrando em ascensão,
eles começarão a repartir com pessoas que não viram você profetizar. É daí de onde nascem as armadilhas. É porque alguém sempre vai mencionar seu nome ou a sua profecia. Porque o nome do rapaz não é mencionado, mas a profecia dele é. E é uma profecia poderosa. Vamos lá. E contaram-lhe o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Versículo de número 12. Bora, meu Moisés, bora, meu Moisés. Rocha, versículo 12. E, caba ligeiro. E disse-lhe seu pai: por que caminho foi? Que caminho? Que caminho? Olha o que o profeta velho quer saber. Mas o profeta novo havia dito lá atrás: Deus disse para mim que eu não posso ir, mas por este caminho. Aí ele disse: que caminho foi? Hein? Que caminho foi? Hã? Sempre no caminho. A armadilha está no caminho. E o caminho é de Deus. Diga, o caminho que Deus enviou para mim. Também tem armadilha. Olha o que a Bíblia diz. Que caminho foi? E os seus filhos lhe mostraram, o camarada ficaram olhando que caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. A origem dele era Judá. Para o versículo seguinte, 3, vamos lá, Moisés. Então disse a seus filhos: albardai o jumento. E albardaram o jumento no qual ele montou. A cavalaria que se levanta para nos desviar, ela começa a ser montada enquanto você está caminhando no caminho. Os jovens estão preparando o jumento para seguir você pelo caminho. O problema é que o jumento alcança você porque você vai a pé. Porque o caminho que Deus mandou você ir, ele não deu o cavalo para você ir. O caminho que Deus enviou a gente, ele quer que você volte a pé. Porque Deus quer que você caminhe com seus pés, no seu caminho voltando. E o inimigo que albardou o jumento, subiu no jumento. O jumento anda mais rápido que seus pés. E diz a Bíblia que ele saiu atrás do profeta. Vamos lá. Depois eu explico o negócio do jumento aí. E foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um cavalho. Diga, sentado debaixo de um cavalho. Como foi que ele achou? Assentado, sim ou não? É quando a gente se cansa. É quando a gente está cansado. Porque o ministério cansa. Tem dias que você vai ficar cansado na obra. Tem dias que você vai se sentar debaixo do cavalho e vai dizer assim: eu só quero relaxar um pouquinho porque eu estou cansado. Quem traz a profecia, é isso que alguns irmãos têm que entender. Quem profetiza também cansa. Quem trabalha na obra de Deus também cansa. A gente fica exausto. Você fica cansado porque o caminho que você fala, você tem um embate. Porque na terra acontece palavra de profecia. Agora, o que vocês têm que entender, que eu já falei uma vez, e eu vou chegar nisso quando falar, é que o profeta, quando leva a profecia incorpora nele. Entenda, é pesado levar a palavra de Deus em você. É pesado levar a profecia sobre você. Por que é pesado? Porque pesa tanto que às vezes quando você fala a profecia, você vai perder amigos. Pesa tanto que quando você leva o ministério, pesa. E pessoas têm que ir embora. O ministério pesa. Pessoas que você ama têm que cair fora. Senão você não alcança o chamado de Deus. Pesa tanto levar o ministério profético que você às vezes tem que caminhar só pelo caminho. E não espere que ninguém vá com você. Você tem que ir só. Isso pesa, isso cansa. Aí é quando a gente se senta debaixo do cavalho que o inimigo chega. Quando você senta, olha o que a Bíblia diz, e se encontrou assentado debaixo de um cavalho e disse: és tu o homem de Deus que vieste a Judá? E ele disse: eu sou.
Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando você se senta debaixo do cavalo. Sabe, irmão, quantas pessoas perderam a sua chamada por causa desse cavalo? Quando se sentou debaixo desse cavalo, ficou sentada debaixo, cansada, exausta. E quando você está cansado, exausto, debaixo do cavalo, ele não chegou mandando você prosseguir, chegou mandando você voltar. Deus não manda você voltar. Só tem uma coisa na Bíblia que Deus mandou voltar. Só uma coisa. A igreja de Éfeso. Mas nada na Bíblia Deus manda retornar. Deus mandou Éfeso, retorna, volta ao primeiro almoço, senão eu tiro o candelabro do meio de vocês. Olha, ele está cansado, sim ou não? Você está debaixo do cavalo. Qual é a proposta do profeta? Volta. Para onde? Para Betel. Volta para onde? Para o lugar onde você profetizou. Volta para onde? Para comer pão e água. Todas as pessoas que aparecerem no teu caminho fazendo você voltar é demônio. Glória a Deus. Mesmo que tenha respeito, mesmo que você o respeite, mesmo que teve um futuro, um passado poderoso, mesmo que tenha sido profeta, mas se está fazendo você retornar, não siga. Fica na palavra de Deus, fica na graça de Deus, fica na direção de Deus. Ah, pastor, estou cansado sim, mas eu vou prosseguir cansado.